Fala aí, meus amigos São Paulino, estamos de volta aqui no canal Faustino Tricolor para atualizar você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. De antemão, já pedindo a sua colaboração na inscrição, no like e também pedindo para você compartilhar aí o nosso vídeo. Estamos aqui, portanto, para atualizar você das últimas informações do São Paulo. Hoje, 1º de agosto de 2026, primeiro vídeo, portanto, do mês de agosto. Bom, aproveitando aqui a carona do Alex SPFC, ele fez um comentário. Vocês têm noção que o São Paulo quase foi vendido para o grego do Olympiacos? É um comentário que ele faz. Começaria pela base. Então, o primeiro time que o Grupo City veio comprar no Brasil era o São Paulo. Mas ali, com certeza, não ia abastecer certos bolsos. A solução do São Paulo não virá de dentro. É um comentário que ele fez no seu X. Eu vou pegar aqui a carona dele e dizer, enquanto existem esses conselheiros lá dentro do São Paulo, que manda, hoje que manda no São Paulo, todos nós sabemos que são os conselheiros, o São Paulo não vai virar SAF, tá? O São Paulo não vai virar SAF. Enquanto existir esses conselheiros lá dentro. Tá difícil até um investidor. Imagine o São Paulo virar SAF. Eu vou repetir para vocês. Tá difícil até um investidor. Imagine virar SAF. Eu falo isso baseado, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Eu falo isso baseado no que eu tenho de conhecimento, que eu tenho de informações lá de dentro do São Paulo, certo? Pessoas ligadas ao clube, pessoas que fazem parte do quadro funcionalismo do clube, me passam essas informações de que o São Paulo jamais vai virar SAF. Jamais vai virar SAF. É difícil até entrar um investidor, imagine virar SAF. O torcedor fica chateado que a gente fala isso, porque eu não vou aqui repassar informações levianas para vocês. Eu falo o que eu tenho, o que eu procuro ouvir, o que eu apuro, tá? Bom, São Paulo terminou aí agora há pouco o jogo treino, dentro de 1 hora. Então, São Paulo goleou o Ituano por 4-0 em jogo treino para jogadores que foram menos utilizados nos 2 últimos jogos, contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo. Rian Francisco marcou 2 gols, André Silva de pênalti e Gustavo Santana de pênalti marcaram os gols do São Paulo. 4-0. André Silva, que é o novo xodó do Dorival Júnior. Dorival Júnior tá criando birra com o torcedor do São Paulo, dando aí moral pro André Silva, Ele cria birra com o São Paulo, ele dando moral para o André Silva, certo? O São Paulo venceu por 4-0 em jogo treino, realizado no Super CT da Barra Funda. Os gols foram marcados por André Silva e Gustavo Santana, ambos de pênaltis, e 2 vezes Rian Francisco para fechar a conta, tá? Rian Francisco que não atuou no Paulistão do Sub-20, que ele desce, vai e volta, enfim, mas atuou no amistoso contra o Ituano. Repito, aqueles jogadores que não foram utilizados nos 2 últimos jogos. Lucas Moura, ele falou a Record, abre aspas para o atacante Lucas Moura. É uma tristeza que fica não ter jogado a Copa do Mundo ainda. Fala ainda porque se estiver jogando em 2030, nunca se sabe, segundo aí o Lucas Moura, tá? Precisa dar uma volta por cima, o Lucas Moura, tá, Lucas? Para você jogar, você precisa dar uma volta por cima mesmo, bem por cima, melhorar a sua condição física, talvez até se não dá para jogar da maneira que você vinha jogando, como por exemplo, você com aquelas arrancadas, dificilmente você vai ter isso, mas tem que se adaptar a uma nova posição. E aí você deve escolher como segundo atacante, ou como meia ali, mas meia para articular, porque não dá para você não tem essas características. Eu sei que você não tem, a sua característica é mais de arrancado, pegar a bola e arrancar para cima, de arranque, mas você não consegue mais fazer isso. Acho que esse problema seu foi sério. Você deve voltar e se adaptar em uma outra posição. É isso que eu acho.
O lateral esquerdo Iago, né, Iago Bodoski deve assinar hoje com o São Paulo. Empréstimo gratuito de 6 meses sem opção de compra. Então ele fica 6 meses no São Paulo, o lateral esquerdo Iago, e vai brigar por posição. Pelo que eu fiquei sabendo, deve brigar por posição ali com o Wendel, certo? Pelo que eu fiquei sabendo. Informações da Tricolor na web de última hora. Eu quero que você fique aqui, porque a gente vai recebendo as informações e a gente vai passando no vídeo. Ah, eu vejo fazer uma capinha, o Faustino atualiza você das últimas informações de São Paulo. Exatamente, eu vou atualizando você das últimas informações do São Paulo. Entre no vídeo, né? Deixa o like, comenta, porque a gente tem umas informações. Nem tudo que está na capa a gente vai falar aqui, né? A capa é o início, que a gente pode falar no vídeo. Duração de 10, 15, 20 minutos. Mas no máximo 15 minutos, né? O presidente do São Paulo, segundo a Rádio Tricolor na web, a Ria Macis, está assinando neste momento a minuta de contrato com a Ticketmaster. A informação é da Tricolor na web. Apesar de termos mostrado que a proposta da empresa ligada à Live Nation, trazida por Leonardo Serafim e Marcelo Pupo, era muito pior do que a de outras concorrentes, Macis deu de ombros e está assinando o contrato. A alegação de Marcelo Pupo é que há uma cláusula prejudicial ao São Paulo na proposta de 500 milhões. A Ticketmaster vai adiantar cerca de 250 milhões, em forma de financiamento. E nós corremos o risco de perder o Morumbi para jogos. É o que vai acontecer, né? Isso não... Agora vamos esperar se passa pelo Conselho Deliberativo. Até onde a gente conseguiu apurar, não deve passar nesse momento pelo Conselho Deliberativo. Mas vamos aguardar. Mas é isso que vai acontecer, tá? Júlio Casares Belmonte, né? Júlio Casares fugiu da raia. O Belmonte é o outro que também fugiu também da raia. O Macis deve estar assinando aí, neste momento aí, com a Ticketmaster, né? Pois é, parceira da Live Nation. Live Nation, que é a detentora, né, dos shows realizados no estádio do Morumbi. Então essa é a informação. Neste momento essa é a informação, tá? A Ticketmaster. O que é que você acha aí? Deixa nos comentários. Agora, muita gente fica ali com o pé atrás porque não pode cair o dinheiro em mãos erradas como está sendo feito, né? Segundo informações aí apuradas, né? Deve estar caindo em mãos erradas. Então, esse dinheiro tem que ser bem proveitoso, né? Esse dinheiro tem que ser bem aproveitado. Voltando aqui aos moleques da base, Pedro Ferreira é convocado e celebra a fase no São Paulo. Pedro Ferreira foi convocado para a seleção Sub-20, né? Para a seleção Sub-20. Então tá aí Pedro Ferreira convocado para a seleção Sub-20. Tá? Pedro Ferreira. Além dele foi o Diógenes também, né? O Diógenes, Igor Felisberto, né? Vão estar aí defendendo a seleção Sub-20. O Pedro Ferreira, tá? Pedro Ferreira vai estar defendendo a seleção Sub-20 aí com os outros companheiros. Tá, gente? Só aqui atualizando vocês. Vamos lá. Vamos seguir aqui então. Deixa eu trazer o calendário do mês de agosto do São Paulo, tá? Para vocês, o calendário de agosto do São Paulo. Vou trazer aqui na tela para vocês conferirem com a gente. Deixa eu só passar aqui, pronto. Deixa eu tirar esse que já está em caixa e colocar o calendário. Tá aí o calendário, certo? Ó, vamos lá então. Deixa eu organizar aqui já que eu lanço para vocês. Esse é o calendário dos jogos do São Paulo do mês de agosto, tá? Vai cobrir aqui um pouquinho a minha cara, mas sem problema algum, né? Não tem problema. É até melhor para vocês. Tá aí o calendário do mês de agosto, né? O São Paulo joga no mês de agosto, dia 8 com Grêmio, dia 11 com Bolívar, lá na Bolívar. É Bolívar ou é Bolivar? Sei, tem um R no final. Deve ser Bolívar. O Bolívar, né? Contra o Bolívar pela Sul-Americana. Depois São Paulo joga dia 15, né? Contra o Curitiba e tem o jogo da volta dia 18.
intercalando aí, portanto, a Sul-Americana, tem o jogo do Brasileiro com Curitiba. Depois, dia 18, contra o Bolívar. E aí, no dia 23, São Paulo vai até a cidade de Chapecó, né, na Arena Condá, gramado sintético, né, encarar a equipe da Chapecoense. E no dia 29, o São Paulo recebe o RB Bragantino, certo? RB Bragantino, o jogo será no estádio do Morumbi, ou pode ser ou em outro estádio, enfim, devido a esse monte de jogos aí, né? Ninguém dá para arriscar e dizer que os jogos serão realizados no estádio do Morumbi. Felizmente, não dá. Não dá para arriscar e dizer, vai ser no Morumbi o jogo contra o RB Bragantino. Dá para arriscar. De maneira alguma. Tá, então, os jogos do São Paulo, tá, gente? No mês de agosto. Na telinha aí para vocês, os jogos do São Paulo no mês de agosto. Tá? Então, gente, é oficial. O Iago assinou, então. O Iago deve assinar hoje ali com o São Paulo. Contrato de 6 meses, tá? Contrato de 6 meses aí com o tricolor do Morumbi, o lateral esquerdo que veio do Bahia, Iago. Aliás, por falar em Bahia, ontem quem estava treinando cobrança de falta, nos treinamentos de ontem, era o Cauli e o Ferreirinha. O Cauli e o Ferreirinha estavam treinando ali cobranças de falta, tá? No treino de ontem, no fechamento ali do treino, o Cauli e o Ferreirinha estavam treinando cobranças de falta. Eita, quem viu o Rogério Ceni cobrar falta, né? Aí vai ver Ferreirinha e Cauli. Pelo amor dos meus filhinhos, como diria o nosso saudoso, né? Nosso saudoso Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhinhos. Mas, infelizmente, é isso. Tá? Bom, até agora o São Paulo não pagou ainda, né? Não pagou ainda o transfer ban. Então, neste momento, continuam não regularizados o Domingos Duarte e além do Domingos Duarte, claro, o lateral esquerdo Iago, tá? Até esse exato momento, São Paulo não pagou o transfer ban. A tendência é que se arraste aí até para a próxima semana. E aí vamos ver, porque o São Paulo só vai poder regularizar esses dois jogadores, o Domingos Duarte e o Iago, quando pagar o transfer ban. Contratar, como tem jogadores agente livre aí no mercado, contratar pode, só não pode escrever, né? Só não pode escrever. Mas contratar pode, só não pode escrever. Então, São Paulo aguarda aí o desenrolar, digamos assim, desse transfer ban. Inclusive tem informação aqui, o São Paulo que viveu um mês de julho intenso, né? Espera que seja diferente, né? Foi um divisor de águas para o São Paulo, apenas um mês. O clube viveu mudanças dentro e fora do campo. Contratou reforços, perdeu jogadores, enfrentou problemas financeiros, vive uma crise política muito intensa o São Paulo, tá? Vive uma crise política muito intensa. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço.